A Guerra do Golfo foi um conflito que se estendeu entre 1990 e 1991 e teve como causa a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Essa invasão aconteceu na segunda metade de 1990 e motivou que uma coalizão internacional fosse formada com o intuito de expulsar as tropas iraquianas do território do Kuwait. Por meio de bombardeios aéreos e ataques terrestres, a coalizão internacional conseguiu expulsar as tropas iraquianas do Kuwait. Alguns historiadores entendem que essa ação militar encabeçada pelos Estados Unidos contra as forças de Saddam Hussein, o governante do Iraque, foi a primeira etapa de um conflito que se estendeu até 2003. Por isso que alguns entendem esse confronto como a Primeira Guerra do Golfo, uma vez que novas ações dos Estados Unidos foram tomadas em 2003. A invasão do Kuwait foi ordenada pelo governante do Iraque, Saddam Hussein, em 2 de agosto de 1990. A Guerra do Golfo está inserida no contexto das relações diplomáticas entre as nações do Oriente Médio e foi motivada, sobretudo, pelo interesse do Iraque de se reafirmar, por meio de uma operação militar, ao Kuwait, uma nação vizinha. A invasão iraquiana teve início no dia 2 de agosto de 1990, mas as motivações retomam a sucessão dos acontecimentos que envolveram o Iraque na década de 1980. Na década de 1980, o Iraque foi largamente utilizado como ferramenta para conter a influência do Irã, após a Revolução Islâmica de 1979, que entregou o país nas mãos de radicais islâmicos e fez com que os Estados Unidos perdessem um importante aliado naquela região. A rivalidade entre Irã e Iraque, nesse contexto, resultou em um conflito, a Guerra Irã-Iraque. Esse conflito começou em 1980, graças a um ataque surpresa realizado pelo Iraque, e estendeu-se por 8 anos, resultando na morte de cerca de 1 milhão de pessoas. As forças iraquianas contaram com o auxílio de uma série de nações, entre as quais estão os Estados Unidos, França e Reino Unido, que forneceu armamentos e treinamento militar aos soldados iraquianos. Financeiramente, o Iraque recebeu empréstimos de nações vizinhas, Kuwait e Arábia Saudita, ambas interessadas em enfraquecer os xiitas que governavam o Irã. O conflito estendeu-se até 1988 e terminou com um impasse, uma vez que nenhuma das duas nações conseguiu impor-se militarmente. Assim, o conflito encerrou-se sem conquistas significativas, mas com o Iraque enfraquecido economicamente, diplomaticamente e militarmente. Era necessário, portanto, recuperar a economia do país rapidamente, principalmente porque Saddam Hussein ainda desejava colocar o Iraque em uma posição de supremacia no Oriente Médio e, para isso, ele precisava reconstruir o exército de seu país. A recuperação econômica do Iraque seria realizada por meio da venda de barris de petróleo, a mercadoria mais valiosa do país. Era, portanto, do interesse do Iraque que o preço do petróleo estivesse elevado, mas a realidade era outra. Por influência do Kuwait e Emirados Árabes Unidos, o preço do petróleo, em 1990, tinha despencado de $21 para $11. O Iraque sentia-se ultrajado com a atitude do Kuwait de vender petróleo em grande quantidade, o que barateava o barril no mercado internacional. Para agravar a situação, o Kuwait começou a cobrar do Iraque os empréstimos concedidos durante a Guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein não queria pagá-los, pois entendia que tinha lutado naquela guerra para defender interesses em comum de Iraque e Kuwait. A relação entre Iraque e Kuwait teve outras fontes de desgaste, como quando Saddam Hussein acusou o Kuwait de roubar petróleo iraquiano ao explorar poços em região de fronteira e passou a exigir indenização, e quando o Kuwait negou-se a ceder 2 ilhas para que o Iraque pudesse ampliar o seu acesso ao Golfo Pérsico. Enquanto negociações para resolver todos os impasses aconteciam, Saddam Hussein ordenou o envio de tropas para a fronteira com